A Contra-Reforma foi um movimento de reação da Igreja Católica ao surgimento de novas doutrinas cristãs na Europa. Em um processo conhecido como Reforma Protestante, após perder o poder religioso, econômico e político nos reinos alemães e na Inglaterra, além da diminuição da influência nos Países Baixos, França, Áustria, Boêmia e Hungria, a Igreja Católica reagiu e de forma repressiva. Uma das principais medidas foi a criação da Companhia de Jesus, ordem religiosa dos jesuítas. A Companhia de Jesus foi fundada pelo militar Inácio de Loyola e era organizada de forma semelhante a um exército. A estrutura hierárquica era rigidamente respeitada, tendo em seu cimo o superior da ordem e o Papa. A principal função da ordem era buscar o fortalecimento da Igreja através de ações disciplinares e moralizantes. Os jesuítas foram, a partir daí, um dos principais divulgadores da doutrina católica, em razão principalmente do papel de educadores por eles desempenharam. Entre 1545 e 1563 foi realizado o Concílio do Trento, na Itália. Esse encontro das principais autoridades católicas e também de alguns teólogos protestantes tinha como objetivo redefinir o posicionamento das igrejas em relação à sua doutrina religiosa, bem como encontro meios de frear o avanço do protestantismo. Dentro das medidas tomadas no Concílio do Trento, houve um recuo em relação às críticas dos protestantes. Foi proibida a venda de indulgências e também foi decidido pela criação dos seminários. Esta, a última instituição, seria responsável pela formação de clero, buscando evitar, dessa forma, as vendas de cargos na igreja. Por outro lado, foi a afirmação dos dogmas religiosos católicos. O princípio da salvação pela fé e boas obras foi mantida após as críticas do Martinho Lutero. O Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição foi reativada para poder perseguir os praticantes das doutrinas cristãs protestantes. Milhares de pessoas foram torturadas e muitas mortas. Grandes expoentes da ciência mundial, como Galileu, foi julgado como heréticos em decorrência de suas pesquisas, como a de Terra girar em torno do Sol. Galileu foi obrigado a renegar suas próprias ideias para fugir da morte na fogueira. Uma lista de livros foi criada. O Index Librorum Obituarum indicava os livros que eram proibidos aos católicos, tais como o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, o Decameron, de Boccaccio, obras de Maquiavel, Copérnico, bem como livros luteranos e calvinistas.